Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e amigos que nos acompanham através da Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Na última quinta-feira, tivemos a nossa reunião de perguntas e respostas. E seguindo o nosso programa, sempre um convidado de fora vem participar da programação comigo. E tivemos o nosso muito querido André Luiz Peixinho, dedicado, trabalhador da nossa amada doutrina. Hoje, o nosso irmão desencarnou, vitimado por uma parada cardíaca, enquanto realizava uma atividade na FEB, Federação Espírita do Estado da Bahia. Apesar da assistência médica tentando fazer o coração voltar a pulsar, ele não resistiu e desencarnou aos 74 anos de idade. Perde o movimento espírita, um trabalhador da primeira linha, verdadeiro espírita, pois que eu o conheço há mais de 50 anos. Quando ele veio à nossa casa, procedente de Serrinha, sua cidade natal, para fazer a universidade, a Faculdade de Medicina. O que mais me fascinava em André era o seu espírito de fraternidade, a alegria de viver, a maneira como se comportava em relação aos outros, o interesse que tinha em ensinar, porque ele se tornou professor da Universidade, da Faculdade de Medicina, criando uma disciplina de espiritismo, ou melhor, medicina e espiritualidade naquela universidade. Nascido de uma família de intelectuais, seu pai era um homem modesto culturalmente, mas espírita abnegado. Médium, seu pai, Peixinho, na cidade de Serrinha, foi um modelo de devotamento à causa do bem. E todos os seus filhos tornaram-se espíritas, cada um a um tempo. E ele, por ser dos mais velhos, é que iniciou essa jornada grandiosa aqui em Salvador, em nossa casa, ainda muito jovem, quando veio para poder se preparar para a universidade. Mas André não se limitou ao conhecimento da medicina. Verdadeiro intelectual, ele fez pós-graduação, fez psicologia, fez filosofia, e em todas as disciplinas a que se dedicou, foi um excelente aluno e um excelente mestre. Aqui no Pau da Lima, no bairro, com a sua irmã, Leonora, uma das melhores técnicas na investigação da medicina, ele criou a atividade OLOS para socorrer os necessitados do intelecto, da mente, realizando um trabalho valioso, bem no coração do bairro, que é portador de problemas muito sérios, o bairro. E André, que tinha projetos muito bons, ele realizou palestras no Brasil inteiro, quase, em alguns países da Europa, era participante, fundador das atividades modernas da Federação Espírita da Bahia. A sua inteligência e a memória eram
invejáveis. Agora, logo que passe o período da desencarnação, ele será mais brilhante e, por certo, irá dar continuidade às atividades que abraçou com uma abnegação e uma coragem incomuns. André deixa um número imenso de discípulos em medicina, em filosofia, em psicologia, mas, acima de tudo, em exemplos. Excelente esposo. A sua esposa, Ednólia, acompanhou em todos esses momentos de dificuldades, administrando a Federação Espírita da Bahia, realizando atividades no Fiesta Hotel, celebrações de Natal, aniversário da Federação e outras atividades de pensamento moderno. Ele dilatou o ambiente, o pensamento, criando no Estado uma confraternização invejável. No mês de maio, ele estava programando aqui para nossa casa um encontro, e se aprover aos dirigentes da FEEP, esperamos poder realizar em homenagem à sua memória. Eu confesso que para mim foi uma grande perda, a perda física, o companheiro alegre, jovial, culto e simples, muito simples. Não cobrava atendimentos médicos e se tornou um verdadeiro líder no movimento universitário do Brasil, conseguindo com equipes da USP, a Universidade de São Paulo, fazer que as universidades adotassem o estudo da ciência espírita e, para disfarçar, espiritualidade e medicina, numa classe que hoje demonstra a perfeita identidade entre a pesquisa científica e a pesquisa religiosa, no passado, adversárias terríveis. Com estas nossas palavras, saudamos a família enlutada, abraçamos os seus membros, a sua viúva, mas a memória de André ficará conosco para sempre. Será uma homenagem muito justa a este homem que dedicou a sua vida total à prática do bem, da caridade e do esclarecimento. Esperamos que o seu exemplo e as lições que ele nos transmitiu com tanto fervor e sabedoria sejam agora confirmados pela sua espiritualidade na pátria para onde voltou. Havíamos pensado em um tema próprio para a noite de hoje. Ante esse impacto que a todos nos surpreendeu, a partir das 14h, fomos levados a uma reflexão mais profunda. E eu me utilizo de uma página de Somerset Maugham, o notável escritor inglês, que, falando sobre a morte, escreveu a Oriental, uma lenda, que era a lenda do encontro com a morte. Conta Maugham que, numa cidade árabe muito famosa, vivia um homem que era muito rico e que tinha um hábito salutar. Esse hábito curioso fazia que ele mantivesse um empregado inteiramente dedicado a atender-lhe o que seria o vício. Ele diariamente se utilizava de uma erva estimuladora que comprava na praça central da cidade.
E esse servo, que era ainda jovem, naturalmente continuando o trabalho de alguns anteriores, era muito fiel e devotado ao seu amo. Certo dia, o amo o chamou e pediu, como sempre, para que ele fosse adquirir a substância vegetal de que se utilizava diariamente. E o servo partiu, como fazia todo dia naquele mesmo horário. Quando ele chegava próximo da feira da cidade, ele defrontou a morte. A estranha figura enlutada, com uma foice sobre o ombro, olhou para ele e pareceu assustada. Ele, por sua vez, ficou assustado, porque sabia que quando a morte aparecia, era para levar a pessoa ao seu reino naquele dia. Então a morte olhou bem para ele, e enquanto ele estava naquele conflito, a morte introduziu a mão na parte interior da sua túnica e tirou uma pequena caderneta. Revolveu as páginas e disse: mas que estranho. Ele se aproveitou dessa incerteza da morte e fugiu. Fugiu e voltou à herdade do seu amo. E disse: Senhor, acabo de encontrar a morte. A morte veio buscar-me. Mas no Corão, nosso livro sagrado, há uma página que afirma que a morte, chegando a um lugar e não encontrando aquele que deve conduzir, concede-lhe mais 10 anos de vida. E como eu pude fugir, eu gostaria de pedir ao amo, a quem tenho servido com abnegação, que me conceda fugir de Bagdá na direção de uma cidade próxima. Tiraria da cocheira um cavalo hábil, e quando a morte me viesse buscar, o que acontecerá a qualquer hora do dia, ela não me encontraria. E isto posto, ela me daria 10 anos de vida. O amo, que era um homem muito justo, concedeu-lhe a solicitação. E ele pegou o cavalo e disparou em direção daquela cidade. Foi um dia triste para o seu patrão. E à tarde, mais ou menos às 17 horas, o patrão não resistiu e resolveu ele próprio ir à feira para adquirir a substância de que necessitava. E assim o fez. Quando ele chegou à feira e, ao dobrar uma esquina, ele se deparou com a morte. A morte ali estava, com seu aspecto cadavérico, e, ao deparar-se, também tomou um susto, tanto a morte como o homem. O homem, porém, que era um sábio, corajoso, disse-lhe: por que me perturbas? Esta é a segunda vez que interferes na minha vida. O que pretendes de mim? A morte ficou mais surpresa ainda, diz: mas como? É a primeira vez que eu te vejo. E ele disse: sim, mas pela manhã, quando meu servo veio adquirir a substância que diariamente eu me utilizo, tu se lhe apresentaste, ameaçando-o de arrebatar-lhe a alma. Aí a morte deu uma risada. Mas, meu amigo, há um engano em tudo isso. Realmente, eu encontrei um jovem com quem eu tenho um compromisso hoje. E a minha surpresa foi encontrá-lo em Bagdá. Abriu a caderneta e estava anotado: encontro com fulano de tal, às 18 horas, na cidade tal. Então, neste momento, eu estou indo para a cidade de lá, embora eu saiba que ele está aqui. E a morte foi exatamente para onde o indivíduo tinha ido. Somerset Maugham, que era materialista,
estabelece que a morte é uma fatalidade irrecorrível. Tudo que nasce, morre. E a morte é um fenômeno biológico que atende a todas as expressões vivas, minerais, vegetais e animais. Dizemos minerais porque há um psiquismo através da energia dos átomos que produz a ligação das partículas para poder organizar o objeto material. E então, é natural que a morte seja uma fatalidade, de que ninguém escapará. Podemos escapar de tudo, menos da morte. Mais cedo ou mais tarde, a morte estará próxima de nós. E o que é mais curioso é que ninguém sabe o dia em que vai morrer. No Evangelho de Jesus, quando lhe perguntaram a respeito da morte, ele disse que não sabia, sendo ele o guia do nosso planeta, ele não tinha a data pré-estabelecida, mas era estabelecida na hora do nascimento. Nasce a tal dia, em tal hora, e volta no dia Y, em tal dia, em tal hora. Só o Pai, só Deus é quem sabe daqueles que vão partir e quando vão partir. No entanto, há um triste encantamento em nós. Uns não querem saber nem da palavra. Tornou-se célebre um dos homens mais ricos dos Estados Unidos, que foi o criador do avião quadrimotor. E ele tinha pavor à palavra morte. Ele era o líder do jornalismo americano nos anos 60, 70. Howard Hughes. E ele era tão apavorado pela morte que nas cadeias de jornal não se podia escrever a palavra morte. Escrevia-se outro termo: sucumbiu, desagregou, desapareceu, não está mais conosco, mas a palavra morte, não. E ele tinha tanto medo da morte que se tornou um psicopata, com medo de micróbios. Entrou num transtorno neurótico, como Jackson, o grande cantor, e outros, de viver no tipo de uma bolha, onde a vida microbiana não se desenvolvia. E, para tanto, ele adquiriu na Nicarágua, em Manágua, a capital da Nicarágua, um edifício e mandou preparar um piso desse edifício com todas as providências para não se contaminar de qualquer germe. E transferiu-se dos Estados Unidos, revolucionários, para Manágua, uma cidade tranquila, a veneranda capital da Nicarágua. Mas, apesar desse cuidado, ele morreu também. Oportunamente, ele teve uma parada cardíaca. Não morreu de contaminação, morreu de uma deficiência arterial, que ele criou um problema cardiológico. Então, nós vamos encontrar as filosofias que surgem para explicar o que é a morte. Porque todos nós, de alguma forma, temos uma relação um pouco briguenta com a morte. Porque a morte é caprichosa. Ela sempre leva pessoas úteis e boas e deixa os ruins aqui na Terra. Numa família em que o jovem é o idealista, é o provedor, seus pais, seus avós são muito antigos, a morte vem e leva o jovem e deixa os velhos. Eu me lembro de meus pais,
que diziam que a dor maior de uma família é quando um pai perde um filho pela morte. O verbo perder aqui está mal colocado, porque é como se nós fôssemos uma coisa, mas é o que se usa. Quando a morte vem, leva o sadio e deixa o doente. Quantas famílias com pessoas com doenças longas? E os sadios que tomam conta morrem. E nós dizemos, foi do excesso de trabalho. Não foi, não. É porque a morte é misteriosa. Quando a pessoa é amada, morre. E os odiados vivem de cansaço. Os ditadores do mundo são imorríveis. Eu conheci, por exemplo, o generalíssimo Francisco Franco, da Espanha, o que fez a Revolução Civil da Guerra da Espanha, dos anos 30. Eu conheci Salazar, pessoalmente, o ditador de Portugal, que foi ditador por mais de 40 anos e não morria de jeito nenhum. E na história, nós vamos ver, os grandes ditadores, não fossem as guerras que os dizimam, as vidas seriam muito longas. E vemos hoje, na atualidade, os guerreiros, os maus, os desonestos, aqueles que desonram o bom nome da civilização, os corruptos, os de conduta não desejável, vivem de gastar. E aqueles que são grandes idealistas, inclusive morrem na defesa dos seus ideais. Mas a morte, hoje ou depois, virá. Na literatura grega, tem uma mitologia muito interessante a esse respeito, que chama a história de Sísifo. Sísifo era um rei, deus, de Corinto, da Grécia. E ele administrava aquele país de uma forma muito especial. Ele tinha uma filha chamada Egina, mas o seu país era muito pobre de águas. E, oportunamente, ele soube que a sua filha havia sido raptada. E então ele promete que, se alguém descobrir onde ela está, ele faria qualquer coisa em benefício daquele Salvador. E alguém contou que havia sido Zeus que a raptara e levara para seu paraíso. Ele, então, que tinha uma corte de fantoches, de mentirosos, de ladrões, para poder sobreviver, foi a Zeus e pediu a sua filha de volta. Zeus, que era o grande soberano, disse-lhe com tranquilidade: eu lhe devolverei Egina, mas eu quero saber quem lhe contou, porque eu vou me vingar daquele que me contou. E ele então falou quem havia sido. Zeus devolveu a filha, anotou o nome do bandido e chamou a morte e disse: vá buscar esse indivíduo. Então a morte foi. E quando chegou lá, conversou muito com ele e disse: olha, Zeus está muito contrariado e gostaria de levá-lo para castigá-lo. Ele disse: bem, eu peço, em retribuição a ter a minha filha, que Corinto seja uma cidade de águas, de vegetação luxuriante. E logo apareceu aquele verdadeiro paraíso. E diante da morte, ele disse: mas que prazer, senhora morte. Eu tenho aqui um colar de diamantes. E se você me permitir, eu quero coroá-la. E depois você me leva à presença de Zeus. A morte, que era mulher, vaidosa, como toda mulher, abaixou a cabeça e ele pôs um colar. Só que não era um colar, era uma coleira. E prendeu a morte. Então amarrou a morte com aquele colar
em um poste de ferro, e a morte ficou proibida de matar. Quando Zeus soube, ficou irritado, mas não sabia o que fazer. Então, o deus Apolo, que é o deus das guerras, da batalha, e o outro deus foram a Zeus e disseram: e agora? Nós não temos mais pessoas, porque a morte está presa. Como é que nós fazemos? E Zeus disse: eu vou mandar que vocês dois vão com uma espada e me tragam este miserável. Então, eles dois desceram à terra e foram procurar a Sísifo. E então Sísifo disse: oh, mas é um prazer imenso atender o pedido de Zeus. Eu não sabia que ele ficou tão contrariado. E então, sendo também um deus, ele venceu Apolo e venceu o deus das lutas, dos sofrimentos, que ficaram presos. Quando Zeus soube, Zeus disse: não tem problema, eu vou mandar agora alguém de quem ele não poderá fugir. E quando ele vier, ele vai me pagar. Então mandou o tempo. O tempo chegou, olhou para ele e falou: olá, Sísifo. Ele disse: ah, você é quem? Eu sou o tempo. Ah, é? Aí viajou para outra cidade, mas o tempo foi com ele. E foi viajando, ele e a mulher, e o tempo também. Aí ele ficou velho, carcomido, sem dentadura, e o tempo ao lado. Até que um dia o tempo disse assim: não tem mais jeito de você viver, não é? Ele já estava meio idiota. Aí o tempo levou ele morreu. Morreu. E quando chegou lá, Zeus olhou para aquela carniça, aquela coisa acabada pelo tempo, e disse: muito bem, eu não vou lhe castigar de forma nenhuma, eu somente lhe vou dar um suplício. Está vendo aquela montanha? Muito bem, é a montanha do destino humano. Eu vou lhe pedir para pegar uma pedra que está lá no chão e ir subir a montanha empurrando a pedra e botar a pedra lá em cima. Na hora que a pedra ficar lá em cima, você volta a viver. E Sísifo, muito contente, chegou, viu a montanha e a pedra. Era uma pedra meio arredondada. Ele então deu um empurrão, a pedra se mexia. Ele então começou a levar a pedra e colocar lá em cima. Quando ele largou a pedra, ela escorregou e voltou para baixo. Ele disse: mas que coisa, vou ter mais cuidado, desceu. E até hoje, ele continua empurrando a pedra, que é a pedra do destino. Então, é chamado o castigo de Sísifo, como o túnel das Denaides, que também é outra punição de Zeus. Daí a morte é considerada pelas religiões um fenômeno mágico. E desde o começo do pensamento humano, o ser humano pergunta: por que morrer? O que é morrer? Será que com a morte nós nos acabamos? Os deuses, então, prometeram que para consolar as criaturas humanas, a morte era levá-los para o Hades, a região infernal, atravessando um rio. Cada defunto levava entre os dentes uma moeda de ouro, de prata ou de cobre, de acordo com a posição socioeconômica. E então, o grande encarregado de atravessar o rio da morte pegava no barco e levava para o outro lado, onde ele tinha o direito de reviver. Então, essa tradução e tradição vem de um arquétipo da memória do próprio tempo. E nós vemos que na memória do próprio tempo, nas gerações primitivas, quando o homem e a mulher eram primários, não falavam, eram mais símios do que
protótipos humanos, neste momento do chamado Homo sapiens, o homem que sabe, o homem inteligente. Então, a morte começou a ser desmistificada, porque, segundo a antropologia, nas furnas onde vivia o homem primitivo e a mulher, entravam feras. E eles, de repente, viam uma pessoa caída, apodrecer. Como não raciocinavam, não sabiam o que era. E passaram a ter medo da furna, porque as feras entravam, outras tribos entravam e os matavam. Então veio para nós a primeira emoção, que é o medo. Passamos a ter medo do que é desconhecido. Todos nós temos medo. Disto, daquilo, temos medo. É o fenômeno do nosso instinto e da nossa razão. Então o homem se mudou da caverna para as palafitas, as casas nos lagos, nas lagoas, a residência nas águas, de onde ele podia ver e defender-se de qualquer inimigo. É curioso, esse momento, ele sabia que ia padecer, que ia morrer, mas então ele se precatou. E que fez? Se armou para quando viesse o inimigo, ele matar. Só que ele não sabia exatamente o que era matar. Mas, com as embarcações que a imaginação concebeu, a palafita perdeu a sua segurança. E a criatura humana ficou irada. A segunda emoção que nós temos é a ira. Qualquer coisa que nos desgosta, nós nos iramos. A glândula suprarrenal derrama bastante energia e nós nos irritamos. De acordo com a nossa consanguinidade, ficamos pálidos, frios ou avermelhamos. É a ira. Então, todos nós, sem exceção, nos iramos. Às vezes, por nada, alguém pisa em nosso pé, a gente tem vontade de estrangular o indivíduo porque pisou em nosso pé. Eu conheço uma história real de um amigo irado. Ele era tão irritante e irritado que um dia, caminhando, ele tropeçou num homem ao dobrar uma esquina. E aí ele se enfureceu e ameaçou o homem de bater. E o homem disse assim, mas você não me viu? Ele disse, eu vi. Ele disse, mas eu sou cego. Então ele atropelou um cego e queria ter razão. Porque nós é assim, a razão é sempre nossa. Não há um criminoso que diga que a razão é do outro. A ira. Mas com a ira, nós nos armamos para destruir o outro. Foi quando a nossa inteligência desabrochou com os emigrados de Capela, que vieram reencarnar na Terra. E nós passamos a sentir a terceira emoção, que é o amor. Todo mundo ama. Talvez não saiba a palavra, mas tem amizade, depende, tem ternura. Às vezes odeia o mundo inteiro e gosta de uma galinha. Às vezes se dá mal com todo mundo e se torna amigo de uma pessoa cruel. Porque o amor é um momento de sentimento. A emoção se expressa através do amor. A gente faz tudo, mas o amor nos vence. Conheço várias histórias da literatura em que a pessoa se mantinha no amor, embora perdesse tudo. O amor era mais importante. Há um filme da Segunda Guerra Mundial, A Busca de Ryan. É um soldado que ficou preso pelos alemães, e os americanos prepararam um grupo para ir salvar Ryan.
Eles não tinham nenhum vínculo, mas o fato de salvar uma vida deu aquele sentimento de vida e ficou célebre. Foi feita uma película cinematográfica. Então, o amor foi a última emoção que chegou. Daí é a emoção mais difícil. A gente já está desgostando, porque quando vai casar é aquele amor ou paixão. O amor se divide em duas fases. Quando é um amor de ternura, de paciência, é amor. Quando é um amor de posse, é desejo. O que Freud chamará exatamente dessa energia sexual que domina a humanidade, a libido. E ele vai dizer que todo ser animal e vegetal tem libido para a procriação da espécie. E que, por enquanto, o amor entre as criaturas ainda é feito de paixão. A gente ama o belo, o harmônico, a libido nos leva a sonhar estar com aquela pessoa. Mas há também pessoas que adoram feios e aleijados. Eu conheço uma história da literatura francesa do século XIX e uma outra do século XVIII, que o homem era tão feio, história real, ele era tão feio, corcunda, puxava da perna, tinha o rosto torto, e se casou com a moça mais bonita da cidade. Todo mundo queria casar-se com ela na Alemanha. E ela recusava. No entanto, um dia, esse monstro feio disse que a amava, mas que sabia que ela não ia aceitá-lo, porque ele era um monstro de feio. Ela olhou para ele e disse: mas você me ama? Eu te amo. Mas você não vê que é impossível. Eu rejeitei todos os homens que me deram fortunas, eu quero a minha beleza. Ele disse assim: vou lhe contar uma coisa. Antes de nós nascermos, eu era um espírito de uma beleza incomum. E Deus me disse: tu irás nascer na terra para ser avô de um dos maiores músicos do mundo, mas te vais casar com a pior bruxa que existe na Alemanha. Uma mulher desdentada, corcunda, manca. Eu aí olhei para ela e disse: Deus, ela me inspira tanto amor que eu lhe peço, dê-me toda a feiura e faça ela uma mulher linda. A minha beleza eu dou. Deus então disse: tu a amas desta forma? Amo. Então Deus deu a ele toda a feiura, todo o defeito, e a ela a beleza radiosa. Ela ficou tão apaixonada quando ele contou isso, que se casou com ele. E ele se tornou o avô de Grieg, o grande músico, um dos maiores músicos clássicos do mundo, que era também de uma beleza incomum. E na música, é um dos 10 músicos clássicos melhores da humanidade. Então, o amor tem essas expressões de a pessoa detestar o belo e amar o deformado, por razões que não têm explicação. E muitas vezes, detestar o belo, não aceitar qualquer coisa e conformar-se com a sua deformidade. Mas aí o amor vai entrar na área da abnegação. A amizade, quantas vezes nós temos um amigo, uma amiga, e com o tempo, de repente, vira amor conjugal, amor sexual. É o caso de uma secretária, do seu chefe. A convivência produz uma mitose, uma interessante vinculação, uma aura. Porque a gente diz assim: mas o que é que essa mulher tem de bonito? Não tem nada. É uma bruxa, mas nos olhos dele é uma deusa. Nós vemos isso no cinema. Os grandes atores,
as grandes atrizes, porque é o capricho do amor. Mas esse é o amor do seio das criaturas humanas, carnal. Mas há agora um amor transcendental, que é o amor do Evangelho, que está nos chegando depois de Cristo. Foi Cristo quem estabeleceu como base fundamental o amor. E então a lição do Cristo reúne todos os profetas antigos. E ele disse: eu não venho destruir a lei de Moisés, venho cumpri-la. Porém, um mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. E ele nos amou de tal forma que perdoou ao traidor, perdoou a todos aqueles a quem ele fez o bem, e toda pessoa que se dedica ao bem recebe uma série de ingratidão que surpreende. De vez em quando eu faço um histórico mental e vejo pessoas a quem qualquer um de nós se dedica com uma abnegação e o outro não corresponde em absoluto. Trai, escorraça, desintegra a personalidade. E a outra pessoa diz: mas é natural. Apesar de tudo, eu amo a si mesmo. Quantos filhos ingratos que amarguram os pais, que envenenam as mães. Quantas filhas fúteis, sexys, que pensam exclusivamente no prazer brutal, instinto, e que não têm sensibilidade para o amor, emoção, e que abandonam a casa e vão para a Cracolândia. Desaparecem da turbulência do uso de drogas ilícitas, ou simplesmente de transtornos emocionais. Filhos que odeiam os pais dentro de casa, através da reencarnação, ressarcindo. Eu conheço mães heróicas que as filhas maltrataram ao máximo. Disseram que elas, as mães, eram responsáveis pela sua infelicidade. Batiam nas mães. E algumas delas, que eu conheci nesta existência longa, eu dizia assim: mas a senhora não fica com raiva? Não, Divaldo. Minha filha é doente. Tem que ser doente. Porque eu somente lhe dou o bem. E ela chega para mim e dá uma bofetada. Claro que eu tenho vontade de dar uma paulada nela. Mas quando eu olho, ela é infeliz. O amor de Cristo. E também nos nossos relacionamentos. Casamos com uma pessoa adorável. Com o tempo, aquela camada de sensualidade passa e a pessoa se revela. Ontem, eu assisti uma película. Pela primeira vez eu consegui, nos últimos meses, assistir um filme até o fim. Porque só posso assistir na hora que vou deitar. Vou deitar meia-noite. E então até 2, 3 horas, quando o meu filho, que me acompanha, aguenta. Eu sou o tipo do cara que não tem sono. Daí meu filho faz assim: tio, já é 1 hora. Aí eu tenho que desligar. E nunca termino de assistir o filme. Mas ontem, quando ele disse assim: tio, eu digo: hoje eu vou assistir. Até o fim. E o filme me impressionou tremendamente, de tal forma que eu não dormi a noite toda. Solucionando o problema do filme. Porque é um filme de alta tecnologia e psicologia terapêutica. É a história, é um filme alemão impressionante. Parece que o título, se não for uma tradução equivocada, é Eles. Eram 2 senhoras, 2 amigas, atormentadas pelo sexo. Uma era juíza da cidade, a outra era sua amiga. E então elas traíam os maridos de uma forma incrível. Tiravam por mês no fim de semana, pegavam o trem na Holanda,
iam para uma cidade francesa e ali era o fim da promiscuidade, da vulgaridade. E uma delas, amiga da juíza, a juíza era de um caráter vil, mas quando voltava para casa, é aquela santinha. E então, essa amiga foi assassinada. Mas não vou contar o fim, porque vale a pena assistir o filme. É de uma beleza ímpar. Até a última cena, eu não sabia quem era o assassino. Aí apareceu o homem e disse, está vendo? A cara dele não é, olha, bandido. Não era. O marido dela descobriu que ela tinha amantes. E ele aceitava, porque no seu distúrbio sexual, saber que ela era infiel dava-lhe estímulo. E quando ela descobriu as fotografias dela com os amantes, que ele botou uma câmera, eu disse, é ele. Não era. E aí tinha outro, eu disse, ai meu Deus, não era. E não era. E não era. Até no fim eu pensei que fui eu o assassino. Porque é interessante. Pois bem, mas é o predomínio desse sentimento de amor e desse sentimento de vulgaridade. Então, ali que é um estudo freudiano, várias formas de afetividade sexual são apresentadas. Uma delas era lésbica e, no entanto, pregava abstinência. A outra era corrompida ao máximo e passava por uma senhora de bons costumes. O marido preferia ser um tipo sexual típico, de ver as cenas para sentir estímulo, e assim por diante. Então vem Jesus e diz que nós devemos amar sem interesse. Como nós somos ainda matéria, sempre há um interesse, a ternura do outro, mesmo que não seja correspondido. Sacrificar-se, dizer, não importa, ele ou ela não me ama, não faz mal, mas eu amo. Porque o amor é bom para quem ama, não para quem é amado. Quem é amado se acha tão dengoso que subestima, até a hora que a gente larga de mão, e aí a pessoa vai ver o que é que perdeu, é tarde. E assim por diante. Vem Jesus e modifica através de um mandamento. É fantástico. O amor soluciona qualquer problema. Se você tem dificuldade em resolver um problema, pense em amar e vai resolver. Ou se coloque no lugar do outro. Como a gente quer sempre ser bem tratado, aí é natural tratar. Mas o que aconteceu com Jesus? Hoje é um dia histórico da religião, que é o sábado de Aleluia. Ele foi assassinado na sexta-feira, que é sexta-feira da Paixão, que foi ontem, e que as religiões exigiam não comer carne. Que tem a ver a carne, o bacalhau, o peixe, com a morte de Jesus no Calvário. É a hipocrisia religiosa. Felizmente, o novo Papa decretou que a pessoa que não come carne já está perdoada de véspera, ou que come carne. Porque quando a gente pensa no preço do bacalhau, a gente come a sardinha, pensando que é bacalhau. Ou então come um peixe do Rio São Francisco travestido de bacalhau, que tem mais espinha do que carne. Mas, então, hoje começam as vésperas de Aleluia e amanhã a ressurreição. É Jesus na história quem nos fala pela primeira vez da volta ao corpo depois da morte. A ressurreição não está somente no Evangelho. Entre os egípcios, antes de Cristo, entre os hebreus, no Velho Testamento, antes de Cristo, nos fenícios, dos persas, dos egípcios, dos chineses, das civilizações antigas,
a imortalidade da alma está presente. Daí, os egípcios haviam estabelecido que tem a reencarnação, que ainda volta, mas esta volta pode vir sob dois aspectos. No aspecto animal, quem foi mal volta como barata, que é um inseto muito simpático, barata, cobra, e tem pessoas que são verdadeiras cobras, não é errado. E aqueles que foram bons e que voltam bem, bonitos, inteligentes, porque havia os mistérios, a religião, os deuses. Da Escandinávia, o deus Thor. Quando morria alguém, a embarcação viking era incendiada e o deus Thor vinha buscar as pessoas. Mas Jesus havia prometido que a morte não o venceria e disse que ele voltava, de forma que, quando ele morreu na cruz, o governador mandou botar na sepultura 4 soldados para evitar que os discípulos viessem e roubassem o corpo e dissessem depois que ele havia ressuscitado. E apesar desse fenômeno, o Evangelho diz que os soldados foram vítimas de um sono. E ele se levantou da tumba e aparece-lhe no jardim a Maria Madalena. É de uma beleza, celebramos amanhã. Depois ele vai aparecer no cenáculo a todos os amigos. Depois ele aparece na estrada de Emaús a 2 viandantes. Depois ele vai aparecer no cenáculo novamente. Depois ele vai aparecer na Galileia, na chamada pesca milagrosa. Depois ele vai aparecer aos 500 da Galileia, quando João estava falando. João era o discípulo mais jovem, devia ter 17 anos, quando Jesus morreu. Era o mais amado. Então ele estava um dia diante do mar, falando sobre Jesus. E uma multidão de 500 pessoas, mais ou menos, estava deslumbrada, quando, de repente, Jesus apareceu, flutuando no ar, e fez um discurso para eles. Ide e pregai o meu evangelho a todas as criaturas. Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. E ali ele sobe aos céus, diante da vista de todos. E esses 500 que o viram, reencarnaram-se através dos tempos, até hoje. Ainda estão reencarnando para darem a boa notícia. Mas o que é que as religiões fizeram do Evangelho de Jesus? Fizeram uma arma. Eu falei que no primeiro período, quando o homem era primitivo, ele se armou. Em verdade, nós devemos viver desarmados. E ao invés da arma, o amor, que é a maior arma de pacificação universal. Fazem campanhas para o mundo se armar ou desarmar. Podem acabar com todas as armas. O indivíduo briga, porque ele é que anda armado uns com os outros. Pessoas lá que a gente olha, o que é que está olhando? Já aconteceu comigo. Eu fico, às vezes, observando pessoas obsidiadas. Então, eu fico observando na via pública, nos aeroportos, em todo lugar. E alguns viram para mim e falaram, por que está me olhando? Eu disse, porque eu não sou cego. Ninguém pode proibir. E alguns, eu já cometi uma das maiores calamidades. No aeroporto da Guatemala, quando eu ia pegar o voo para o Panamá e Salvador, depois que eu entrei, passei pela alfândega e ia passando na última porta, o fiscal devia estar de mal com alguém.
Ele pegou meu passaporte e disse, o senhor não pagou a taxa de turismo. E eu disse, mas eu não sabia. E o funcionário da companhia me deu o ticket. E não me disse que tinha que pagar a taxa. Mas sim, senhor, tem que pagar. Eu digo, calma. Aonde é que paga? Ele disse, olha ali aquele escrito. Eu disse assim, não adianta porque eu sou cego. Ele disse, o senhor é cego? E aí ele passou a mão e eu... ceguíssimo. Eu digo, não é em mim que ele vai descarregar o ódio dele. E ele disse, o senhor é cego? Ele disse, mais ou menos. Então, o senhor tem que sair. Eu digo, não saio. Porque eu vou tropeçar. As pessoas que me trouxeram já foram embora. Então, eu quero pedir um favor ao senhor. O senhor vai pagar para mim? Eu digo, hoje eu vou apanhar, mas vou me vingar. Ele diz, eu largar para ir pagar? Eu digo, então, fico dito pelo não dito, porque eu não sei onde é que paga, o meu dinheiro eu não sei distinguir, já que o senhor se nega. Ele me olhou assim e disse, mas o senhor não vê nada? Eu, nada. Ele pegou o passaporte e me disse, $20. Eu peguei a carteira e disse, faça o favor de tirar, porque eu não sei. Mas fiquei de olho na carteira. Esse negócio de tire, ele tirou e eu de olho. Aí ele foi, pagou e veio. E aí ele me olhou e disse, mas, senhor Edivaldo, como é que o senhor tem coragem, sendo cego, de viajar? Eu digo, porque eu confio na humanidade. O que é que me podem fazer? Eu sou cego, aí eu peço a alguém. Ele ajuda? Eu digo, ajuda. Até hoje, ajudam. Ele disse, então agora o senhor vai à porta 12. Eu disse, aonde? Ele disse, ali. Eu olhei para o outro lado. Ali? Mesmo, aqui para a direita. Eu digo, sim. Ele disse, espera aí que eu levo o senhor lá. Aí trancou lá, me pegou pelo braço e me levou e me disse, sente aqui e não saia daí de forma nenhuma. Na hora do embarque eu volto. Eu digo, perdi, porque das viagens é que eu leio. Aproveita a hora. Eu estava lendo um livro interessantíssimo. Ele disse, mas meu Deus. Ele disse, eu vou ficar lá, de vez em quando eu venho lhe ver. Eu digo, muito obrigado. Aí eu lia, ali a escada, e eu lia assim. Quando ele aparecia, eu sentava no livro e continuava cego. Vocês não vão acreditar. O homem se tornou meu amigo. Me contou porque estava contrariado, tinha tido um problema muito grave com a esposa e estava planejando matá-la e matasse. Eu digo, olha, eu sou parapsicólogo, porque naquele tempo era chique. Se eu dissesse, eu sou espírita, é feiticeiro. Eu aí perguntaria suavemente, o senhor tem mãe? E não dava resposta. Então eu disse, eu sou parapsicólogo, eu sou um sujeito. E aí eu aconselhei que ele voltasse para casa. Ele se permitia ter outros relacionamentos. E ela teve apenas um, coitadinha. Então me disse perdão. Por que o homem tem direito a ter 50? E a pobre da mulher, às vezes, não tem direito a nenhum. Fica só rezando. Eu digo, não, senhor. O senhor tem que perdoar. Quantas o senhor traiu-a? Não é verdade? O senhor já imaginou? Como apenas que o senhor soube, lhe deu tanta ira, e ela soube quantas o senhor já teve e continua lhe amando. E aí aconselhei, e pedi para ele pedir perdão a ela no dia seguinte. Ele disse, eu? Eu digo, sim, porque o senhor é que a ofendeu. Não, ela me ofendeu por outro. Eu digo, ela deve ter razão. Talvez o senhor não seja cumpridor dos seus deveres conjugais. E como é natural, ela é humana. E aí, bem uma doutrinada em castelhano, botei ele no eixo. E ele aí ficou meu amigo. E eu peguei o meu evangelho e dei para ele. Esqueci que eu tenho no meu evangelho o meu nome, a data de nascimento, o meu CPF e, naturalmente, as minhas dores, que eu também anoto. Eu li essa página, tal data. Assim. E daí, ele foi. Daí a pouco chega o avião, e chega o homem. Ele chama a aeromoça e diz, olha, coloque este rapaz, naquele tempo era rapaz,
em um lugar muito bom, porque ele é cego, viu? E eu digo, eu tenho que ficar cego até o Panamá. Aí ela me levou, o senhor está... Eu digo, aí eu vejo assim, mais ou menos assim. Nunca eu comi tanto, porque toda hora diz assim, quer um lanchezinho? Eu digo, louvado seja Deus. Quero. Quando chegamos ao Panamá, ela disse, a conexão é na porta 16. Eu vou levar o senhor lá. Eu digo, não. Aqui no Panamá eu conheço tudo de memória. Pode ficar tranquila. Eu sei de tudo. Pela palpação eu sei. E aí eu fui apalpando e olhando para ela. Quando ela sumiu, eu recuperei a visão. Recuperei a visão e vim embora. Pois bem, daí há 3 anos eu volto a Guatemala. E quando eu estou pronunciando a palestra, eu vejo alguém lá do fundo me dar um adeus. Eu digo, quem será? Quando eu terminei, era ele. Seu Divaldo, eu sou espírita. Eu disse, espírita? Ele disse, senhor, já li as obras de Allan Kardec e descobri que o senhor vê. Eu digo, meu filho, o espiritismo me curou. Para tudo há uma saída, né? Eu era cego, como diz no Evangelho, e agora eu vejo. Ele disse, o espiritismo faz milagre. Eu digo, faz mesmo. Deixa o resto para lá. Depois eu contei a ele já era espírita, aguentava a verdade. Ele riu, se tornou presidente da instituição guatemalteca. E até hoje somos amigos, ele já está velhinho. Eu estou esta coisa caída, imagine ele que já era velhote. Pois bem, então, a Allan Kardec coube a tarefa sublime de estudar esses fenômenos e dizer que não eram anjos nem demônios, éramos nós, portadores de mediunidade. O Evangelho, a Bíblia, chama carisma, faculdades, mas são denominações de cada país. Hoje, nos Estados Unidos, eles chamam channel, canal, e nós chamamos médium. Aquele que está entre 2 pontos. A doutrina de Allan Kardec nos traz esta bênção da imortalidade, baseada na imortalidade de Jesus. Nos dulcifica. E no dia 31 de março, dentro de 2 dias, em Paris, na Travessa Santana, número 31, da Rua de Santana, no bairro da Ópera, morreu Allan Kardec. Às 10 horas da manhã, ele estava muito bem, quando sentiu uma dor muito grande e tombou. Morava no 1º andar. A empregada viu cair e gritou. Então, na escada de rococó, o senhor Delane veio correndo e viu Kardec caído. Aplicou-lhe passes, mas era tarde. A ave de luz voltara ao paraíso. 2 dias depois, ele foi sepultado no cemitério de Montmartre, no bairro de Montmartre. 1 ano depois, 1870, o seu corpo foi transferido para o cemitério monumental do Père Lachaise, que é considerado um dos mais belos hospitais do mundo. E o túmulo dele é o mais florido de todo o hospital. Todo dia, uma carrocinha passa, retirando os vasos de flores para receber a nova remessa que vem diariamente. E é o túmulo mais visitado do cemitério. Na parte superior do túmulo tem nascer, morrer, viver, renascer ainda. Tal é a lei. Fora, isso aqui por acréscimo, fora da caridade não há salvação. A primeira frase, quem não está divertido pensa que é de Allan Kardec. Não é.
O túmulo foi mandado erguer pelos belgas, em cujo país o espiritismo era muito explícito naquela época. E fizeram dolmen. Dolmen é uma palavra sânscrita e, ao mesmo tempo, da França, quando era uma província pré-romana. São duas pedras grandes e uma pedra superior. Então, os belgas, em homenagem a ele que havia sido druida 100 anos antes de Jesus, quando Júlio César invadiu a França, é o tempo em que Vercingetorix, existe em história de quadrinhos Vercingetorix, que era exatamente um grande personagem que salvou os druidas, que lutou contra Júlio César no primeiro triunvirato de Roma. Então, a frase é uma homenagem que os belgas fizeram a ele. Então, se alguém disser que essa frase é de Kardec, corrijam, por favor, porque muita gente não sabe. São detalhes que a gente precisa ter lido bastante para ler a revista que ele publicou desde o dia 1º de janeiro de 1858 até 31 de março de 1869. Quando ele morreu, ele havia publicado o último número da revista, La Revue Spiritiste. E é o primeiro tratado de psicologia. É Allan Kardec quem separa a psicologia da psiquiatria. E na revista de 1858, ele coloca Traité de Revue Psychologique, tratado de psicologia, tratado de psicologia experimental. É exatamente um fenômeno psicológico. Daí a obsessão ou loucura são membros da mesma espécie. Angústia e qualquer fenômeno psicológico, o Espiritismo trata com maior carinho. As enfermidades psicossomáticas também são examinadas pelo Espiritismo como fenômenos de natureza obsessiva. Os fenômenos atuais, em que não existem doenças, existem doentes. É muito curiosa esta frase da medicina contemporânea. E como são espíritos doentes, no espírito devem ser tratados. Daí, quando o querido peixinho despertar além da morte, ele vai encontrar a figura de seu pai, a figura de um dos seus guias espirituais, Marco Antônio, de Joana de Ângeles, de Filomeno de Miranda, e de um sem número de espíritos aguardando por ele. E tenho a certeza absoluta que ele será muito feliz, porque na terra ele semeou o bem. Para todos, uma feliz Páscoa. Páscoa significa passagem. É a celebração dos judeus de quando os egípcios libertaram os judeus e eles atravessaram o Mar Vermelho. É a passagem do Mar Vermelho. Em hebraico é Perchá. Então ficou essa tradição. E Jesus foi assassinado na Páscoa. Por isso que nós, cristãos, celebramos a Páscoa em homenagem à libertação dos judeus, mas principalmente ao crime que eles praticaram contra Jesus na Páscoa. Vamos orar. Senhor e Mestre, amigo incomparável, abençoa os médiuns que irão aplicar
a bioenergia em benefício dos nossos problemas, das nossas doenças, para que daqui saiamos melhores do que quando chegamos. Nós te pedimos que nos abençoes a todos nós, a cada um de nós em particular. A nossas famílias, àqueles a quem amamos, àqueles que não gostam de nós, ama-os e tem deles misericórdia, Senhor, porque não sabem o que fazem. Também te pedimos pelos doentes terminais, incuráveis, obsidiados. Pedimos pelos suicidas que se enganaram, precipitando o fenômeno da desencarnação antes da hora. Também nós te pedimos em favor de nossa casa, das energias saudáveis, em favor dos nossos diretores, colaboradores, dos clientes, que chamamos clientes de Jesus, filhos do Calvário. Nós te pedimos que nos abençoes, particularmente a nossa água, para que adquira propriedades curativas. Sobretudo, pela nossa paz pessoal, pela paz no Brasil, pela paz na terra. Ó Divino Amigo, nós pedimos a Deus que nos ampare e agradecemos-lhe a Ti, a Ele, a Mãe Santíssima, aos Espíritos bons. E encerramos a nossa reunião formulando votos de muita paz para todos nós. Está encerrada a nossa reunião.